E voltamos agora a falar desse possível aumento dos impostos sobre combustíveis com a volta de tributos federais e sobre os impactos dessa medida em toda a cadeia do setor. Conversamos agora com o Rodrigo Zingales, que é presidente da Abre Livre, a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes. Presidente, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Essa é a grande pergunta, né, presidente? Porque já há uma afirmação de que a reoneração vai acontecer. A única questão que falta ser definida, e essa definição deve ser divulgada já nesta terça-feira, é de que forma ela vai acontecer. Espera-se que seja de forma gradual, reonerando mais a gasolina primeiramente, que é um combustível fóssil. O etanol também receberia uma reoneração um pouco menor inicialmente, mas vai haver essa reoneração dos impostos federais sobre combustíveis. Qual o impacto previsto disso para a cadeia toda, para o setor? Vamos lá, Lívia. Na realidade, se a gente falar de etanol, a gente está falando em torno de 24 centavos por litro entre PIS e COFINS. Ou seja, terá necessariamente um aumento de 24 centavos por litro do etanol vendido a partir do dia 1º de março, se realmente o governo decidir voltar à cobrança desses tributos. Para a gasolina, a estimativa é que esse aumento possa atingir em torno de 60 centavos o litro. O que acontece, que a gente precisa ter isso muito em mente, que, diferentemente do que a gente tem ouvido de alguns comentaristas, hoje, boa parte da população brasileira depende de etanol e gasolina. A gente tem aí os serviços de Uber, os serviços de táxi, os serviços de entrega, que são basicamente feitos a partir da gasolina e do diesel, e da gasolina e do etanol, consequentemente voltando à cobrança desses tributos, o combustível vai aumentar para esses prestadores desse serviço e, consequentemente, o custo desse serviço também vai aumentar para a população em geral. Então, a gente entende que tanto a gasolina e o etanol, assim como o diesel, deveriam ser tratados pelos governos como bens essenciais e, consequentemente, terem uma redução nos tributos incidentes sobre eles. O que a gente também nos questiona qual a razão para que haja essa volta da cobrança? É uma questão envolvendo o meio ambiente, então o atual governo vai defender o fim dos combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel? Então, nesse caso, não faz sentido voltar a cobrança do PIS e COFINS, ou da PIS e da COFINS, para o etanol, porque o etanol é um combustível limpo. A questão precisar de dinheiro para arcar com outros custos do Estado. E aí, nesse caso, a questão por que o atual governo não revê os custos internos desse Estado? Então, assim, a gente está aqui questionando o governo federal por essa retomada, especialmente porque, aumentando o preço dos combustíveis em geral, acarretará num aumento dos preços gerais e, consequentemente, uma inflação. Nos bastidores fala-se muito que a expectativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é que haja essa reoneração em 100% nos combustíveis, gasolina e etanol, por exemplo, já a partir do dia 1º de março, porque dessa forma, até o final do ano, a arrecadação receberia um aumento de cerca de 29 bilhões de reais, o que reduziria um pouco o rombo previsto para o final desse ano nas contas públicas de mais de 230 bilhões de reais. Muitos apoiadores do governo e lideranças do governo também, presidente, dizem que para resolver essa questão do preço dos combustíveis, a solução não está na desoneração ou reoneração, que é o que está sendo discutido agora. Que isso precisa ser discutido na Petrobras com ajustes na política de preços dos combustíveis. Como o senhor recebe essas declarações? Isso faz sentido para o senhor? Então, vamos lá. Eu acho que faz sentido, sim. O que para o nosso telespectador entender, o que acontece? Hoje, os tributos, aí o PIS e COFINS um pouco menos do que o ICMS,
representam cerca de 33% do preço do combustível vendido no Brasil. Então, o que acontece? No caso do PIS e COFINS, esse percentual é um pouco menor, em torno de 10% a 12%. O que vai acontecer? Se realmente o governo decidir aumentar ou voltar a cobrar a PIS e a COFINS, seja para etanol, seja para gasolina, a Petrobras terá que fazer o quê para não gerar um aumento no preço dos combustíveis em geral? Vai precisar reduzir o seu preço que cobra para as distribuidoras, ou que vende para as distribuidoras. Assim, aí essa redução tem que ser no mesmo percentual ou em percentual menor do que aquele que vai passar a ser cobrado da gasolina e do etanol quando houver o retorno da PIS e da COFINS. A questão aqui que a gente também já faz um alerta aí às autoridades e à população em geral é que antes mesmo desse retorno da cobrança da PIS e da COFINS, os postos já estão vendo aumento de preços nas distribuidoras. Então, as distribuidoras estão aproveitando a possibilidade de serem cobradas novamente as alíquotas da PIS e da COFINS para já reajustarem preços e cobrarem a mais dos postos de combustíveis. Isso é um grande problema para o setor. Por quê? Porque se o posto paga mais, ele vai ser obrigado a cobrar do consumidor também um valor a mais e, consequentemente, já aumentar o preço do combustível. Para que isso não ocorra, precisamos de duas medidas. A Petrobras precisa também reduzir o seu preço, né? E, consequentemente, reduzir as margens de lucros dos seus acionistas, e o governo precisa aumentar a fiscalização junto às distribuidoras para que as distribuidoras não abusem dessa situação aí, zona cinzenta que vivemos, para aumentar os seus lucros e aumentar os seus preços. Então, essas duas medidas são fundamentais nesse momento de incerteza para que a gente possa ter preços mais baixos ou pelo menos a manutenção dos preços como eles estão hoje no nosso mercado. Além disso, o que a gente sente no mercado é que algumas distribuidoras estão alegando falta de combustível para não vender combustível por valores sem a PIS e a COFINS. Então, novamente, é um outro problema que o nosso setor, o elo mais fraco da cadeia, que é a revenda, está vivenciando nesses dias e que a gente faz esse alerta para as autoridades tomarem as medidas cabíveis para evitar isso, e para a Petrobras também, se houver o aumento dos preços dos tributos, que reveja a sua política de preços para poder manter um patamar de preço, no mínimo, da forma como está hoje. Presidente, peço licença rapidinho só para dar as boas-vindas à audiência que está acompanhando agora o Jornal Jovem Pan, que estava acompanhando na rede de rádios Jovem Pan, a Voz do Brasil, e que agora acompanha conosco as principais notícias desse começo de semana. Estamos conversando com o Rodrigo Zingales, que é presidente da Abre Livre, a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, sobre essa possibilidade bem próxima de reoneração de impostos federais sobre combustíveis, especialmente a gasolina e etanol. Agora, falando ainda dessa possibilidade, presidente, de mudança da política de preços da Petrobras, de revisão da PPI, que é aquela paridade internacional de preços, muito se defendeu ao longo da campanha, digo o presidente Lula, membros do atual governo, que houvesse essa derrubada do PPI e que houvesse uma abrasileiração, até criando uma palavra nova, um abrasileiramento dos preços, ou seja, não vincular os preços nacionais aos preços praticados no mercado internacional e nem ao preço do petróleo no mercado global. Essa possibilidade de mudança é benquista pela associação, pela entidade, ou é uma mudança muito brusca, muito significativa? Na realidade, a gente defende o livre mercado e a livre concorrência quando há um livre mercado e quando há uma livre concorrência. No caso específico da Petrobras, a gente tem que entender que ela praticamente é a monopolista na oferta de gasolina e diesel no Brasil. Então, como monopolista, ela acaba controlando, tendo as condições plenas para controlar o preço desses combustíveis no mercado interno. O que acontece?
Durante esse PPI, a Petrobras ela vinha fazendo o seu preço baseado no quê? No preço do petróleo internacional, que a gente entende que é um preço não de mercado, mas é um preço de cartel da OPEP, e também da cotação do dólar. Então, basicamente, aumentava a cotação do dólar frente ao real e o preço da OPEP, digamos assim, ou do mercado internacional, a Petrobras aumentava seus preços. O que acontece? Se a gente olhar os custos da Petrobras, os custos de produção da Petrobras, boa parte desses custos são em reais. Então, não faz sentido eu cobrar em dólar o preço do combustível. Além disso, a Petrobras hoje, se a gente for pensar em gasolina e diesel, né, ela teria hoje condições de atender aproximadamente 80% da demanda total brasileira de gasolina e diesel. O que significa isso? Que o nosso país ele é quase 100% autossuficiente desses dois combustíveis. Precisaria importar um pouco menos do que 20% da demanda nacional. Essa importação, sim, deve ser feita com base no preço internacional, mas a hora que eu coloco em todo o balaio o custo Brasil de produção mais o preço internacional, que seria 20% importado, a gente conseguiria ter um preço nacional pelo menos em torno de 60 a 70 dólares o barril, o que é bem abaixo daqueles 100 dólares que vinha sendo cobrado, ou 90, que é o atual. Então, ao fazer esta retomada ou rever esta política, é sim possível que a Petrobras venda combustível no mercado nacional a preços mais baixos do que aqueles do PPI que vinham sendo praticados. Mas para isso, o que a Petrobras vai ter que fazer? Ela vai ter que começar a importar gasolina e diesel, ela própria, e praticamente ofertar 100% da demanda. Quem não vai gostar desse tipo de medida? Provavelmente as importadoras de gasolina e diesel, porque vão perder mercado com isso, e talvez os acionistas da Petrobras, que vão deixar de ter lucros acima daqueles considerados da média das empresas petrolíferas mundiais. Então, agora, por outro lado, o governo com isso consegue fazer com que o preço dos combustíveis no Brasil fiquem mais baixos e, consequentemente, segurar um pouco a inflação que normalmente vem quando há elevação dos preços. Para se ter uma ideia, Lívia, eu acabei, nessas férias, passando pelo Panamá, e o Panamá importa 100% da gasolina consumida no país, tá? O litro da gasolina lá custava $1,10, tá? O nosso litro aqui, ele tem variado em torno de 90 centavos a $1 o litro. O que acontece? O governo, para evitar a inflação, ele subsidiava esse litro da gasolina, como? Se a pessoa não tivesse dívidas com o Estado, ela pagaria só 20 centavos por litro por semana para abastecer o seu veículo. Então, consequentemente, o Estado estaria subsidiando 90 centavos desse litro. Por que isso? Porque o governo ali do Panamá entende que a gasolina tem uma relevância muito importante para a economia local e, consequentemente, se a população tivesse que pagar o valor integral, ela geraria inflação, aumento dos preços e inflação, e, consequentemente, seria ruim para o país, uma inflação grande. Então, essa é um exemplo de como o governo pode fazer para que a gente tenha preços mais baixos da gasolina, do diesel e do etanol. Acompanharemos, então, nos próximos dias as discussões no âmbito do governo e da estatal sobre o preço dos combustíveis. Conversamos com o presidente da Abre Livre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, Rodrigo Zingales. Presidente, obrigada pela entrevista, boa semana e ótima noite. Obrigado, Lívia, para você também, um bom jornal para todos aí. Obrigada. Um abraço.